Como é que vão, meus amigos? Tudo tranquilo, tudo na paz. Todo mundo com bastante frio, chuva, aquele negócio chato pra caramba. Mas vamos tocando, né? Vamos tocando, vamos nos cuidando, que a gente tem uma missão pela frente aí, que é tentar resolver esses pepinos aí todos que estão criados por causa de um vírus. Bom, hoje nós vamos conversar um papo agradabilíssimo com uma grande amiga minha, que eu tenho uma grande admiração por ela. Tem uma história de vida profissional sensacional, né? Eu conheci ela ainda quando ela era diretora de uma escola do estado, na cidade de Esteio, que é a minha amiga Sandra Beatriz Silveira, prefeita por 2 mandatos na cidade de Esteio. Tem uma história também de trabalho muito importante em alguns governos do estado do Rio Grande do Sul. É premiadíssima na área da educação, de projetos que ela realizou. Tá? Já até palestrou fora do Brasil, por causa desses bons resultados que ela alcançou na área da educação e na área da gestão. Então eu quero que vocês apreciem esse nosso papo. Olha, até a conversa foi longa, mas assim, ó, faltou tempo. A gente precisava conversar mais, tá bom? Sandra Silveira, ex-prefeita de Esteio. Sandra Silveira, tudo bem, Sandra? Tudo bem, tudo tranquilo, Jairo. A querida prefeita de Esteio. Sabe que eu não sei se tu sabe, mas eu não sou esteiense, né? Eu sou porto-alegrense. Eu nasci em Porto Alegre, e aí meu pai e minha mãe foram muito. Eu fui bebezinho para Esteio, fui morar no Novo Esteio. Mas E naquela época que eu fui, naquela época recém tinha se formado o bairro, né? Que estavam desmembrando a fazenda ali, a fazenda dos Cref. Meu pai trabalhava para os Cref e para os Corbeta, que eram donos daquela fazenda que virou Expo Inter, né? E aí aí foi desmembrada aquele bairro ali, e aí o pai foi morar ali. E eu me lembro de pequenininho, assim, de eu olhar, assim, eu morava na Rua Anchieta, que é a primeira rua ali, né? A primeira ruazinha. E eu olhava lá para baixo, assim, era só nós e umas 2, 3 casinhas lá, não sei aonde. E depois virou, né? Esse bairro. Né? A aglomeração. Esteio tem a maior densidade, eu acho que uma das maiores densidades demográficas do estado em número de população pelo tamanho da área que tem, né? O tamanho da área, né? Pois é, Esteio é pequenininho e tem uma população de quase 100 mil pessoas, eu acho, né? Em torno de gira sempre em torno de 87 mil. Na verdade, desde que eu era prefeita, estava em 87 mil. Agora, há poucos dias me falaram em 85, que eu não acredito. Né? Não, Porque com já certeza. tem 25 mil economias, né, que são residências. Aí se faz um cálculo de 3, 4 pessoas por residência, vamos dizer assim, que é a média, né? Daria muito mais. Mas tem que se usar os dados que tem, né? Sandra, eu vou te pedir licença para te chamar diretamente pelo nome, apesar da referência, por ter sido prefeita de Esteio, merece nosso todo respeito do esteiense. Eu sou esteiense de coração, né? Então, assim, ó, eu me lembro, uma época muito bonita, que já se ouvia falar da Sandra Silveira como diretora do colégio estadual lá, que a gente chama o antigo Premem, né, Augusto Meyer, e foi diretora, né, da escola. Depois disso foi prefeita de Esteio por 2 mandatos consecutivos, depois diretora de turismo no governo estadual, presidente da Fundação em Proteção Especial, diretora operacional de instituição de saúde, secretária municipal do meio ambiente, assessora parlamentar, responsável pela implantação de vários programas de inclusão social na educação, isso que eu acho sensacional, e que lhe rendeu palestrar sobre os mesmos na França, na Venezuela e em Portugal, bem como premiações nacionais pela implantação dos mesmos. Eu me lembro dessa época aí dos prêmios. Então é o seguinte, para mim... Não é daqueles comprados, né, Jairo? Hã? Não é daqueles comprados que tu paga a taxa para depois receber o diplominha, né? Pois é. Pois é. Isso que eu acho que é o maior. Isso é o meu
como é que eu vou explicar? Esse é é a minha maior preocupação, vamos chamar assim, no país. Minha maior preocupação de todas é a questão da educação. Eu tenho eu tenho um certo cuidado com isso, porque quando era criança, pelo fato do meu pai ter trabalhado com fazendeiros, ele conheceu o Brizola. E o pai contava histórias pessoais do Brizola. Depois eu fui saber um pouco da história. E a grande bandeira do Brizola era a questão da educação, né? E isso era muito, eu tinha muito carinho por isso e tanto é que fui para o magistério. Cheguei a andar pelo magistério aí há um pouquíssimo tempo, né? Trabalhei ali no trabalhei no Coração de Maria e no Loureiro. Cheguei a trabalhar. E depois fui casado com uma professora, depois tive uma noiva professora, depois tive uma outra namorada professora. Então eu sempre tive em volta da educação, né? De qualquer maneira, sempre tive em volta da educação. Hoje eu sou papai de novo, né? Eu sou papai velho agora, sou papai de uma menina. Ali não dá nem para negar, não precisa fazer DNA de jeito nenhum, né? É cópia. É a minha princesa, né? E a mãe dela é professora também. Então, assim, eu vivi nesse mundo, né? Vivo nesse mundo. E torço muito para que o Brasil dê certo, mas é por esse caminho aí, né? É só esse caminho. É o caminho da educação que vai transformar o país, né? Então, assim, não só em termos do Brasil, né? Quando a gente fala em muitos municípios também, a gente fica muito pesarosa pela maneira como é conduzida a educação, né? Como está sendo conduzida, e principalmente em relação ao governo do Estado. Exatamente. Pois isso eu tenho visto de perto, estou vendo, eu fico assim, eu fico sem entender como é que se trata, como é que o professor é tratado, sabe? Eu vivi isso na pele, por ter trabalhado em sala de aula, por ter sido casado com professora, eu vi o sacrifício que as pessoas fazem para poder dar uma boa educação. A margem de toda a situação, da margem dos governantes, assim, eles consideram figuras de segunda linha. É verdade. Porque fica evidenciado isso pela maneira com que é conduzida a coisa, né? Eu me lembro que eu me lembro que em 1980 eu conheci o que era a greve de professor. Foi a primeira greve, né? Lá na época do governo Simon, né? No governo Simon começaram as greves, né? E ali começou aquela luta incessante. E o interessante é o seguinte, né? Qualquer um que se sente prejudicado abandona, pula da barca, vai fazer outra coisa, né? Mas eu vejo professores fazerem carreiras lindíssimas e professores que iniciaram suas carreiras sofrendo e terminaram as suas carreiras, se aposentaram sofrendo. Quer dizer, a gente não vê a solução, é interminável o problema, né? Eu fiz essa trajetória, eu tive boa parte da minha vida foi dentro do magistério. Então, assim, quando eu saí para ser prefeita, eu tinha 21 anos já tinha 21 anos de trabalho em escola. E aí, por todo esse período de prefeita, depois fui ainda exercer alguns cargos em secretarias, como tu leste aí, né? E terminei alguns anos atrás agora, mais especificamente 2013, 2012, voltando para o Augusto Meia para me aposentar, para cumprir o restante do tempo que faltava, porque eu tive muito tempo afastada, né? Mesmo contando o tempo, como eu não estava em sala de aula, eu tive que retornar. E vivi, né, final de 2012, 2013 até 2014, quando saiu a minha aposentadoria, vivi novamente a realidade da escola, da luta diária dos professores, vamos dizer assim, dos momentos de discussão de greve ou não greve, de paralisação. Então, assim, foi um retorno como se eu tivesse lá no início ainda. As coisas não mudaram. Infelizmente, não. E nessa cultura que a gente está, pioraram. Exatamente. É o que a gente percebe. Principalmente
principalmente assim, a mais difícil ainda é a questão que eu acho fundamental, questão de educação de base, educação inicial, né, onde tem que dar mais atenção ainda, e é a periférica, né, a educação na periferia, que é mais grave ainda, porque daí tu tem todo um contexto, tu não tem só, não é só o aluno, é o pai, a mãe do aluno, é a região onde ele vive, é a pressão do tráfico cooptando aquela criançada, porque já que o Estado não cuida. E aí tu imagina nessa situação que a gente está de pandemia, que condições tem esse aluno de competir com aquele aluno que está ali em casa, bonitinho, com a plataforma no seu computador, assistindo às aulas remotas, né? O professor lá instruindo na escola particular. Que condições? Então, assim, essa pandemia terminou ainda com as aulas remotas e à distância, agravando um problema social, distanciou mais ainda aqueles que têm e que não têm condições, né? Piorou a nossa situação. Piorou a nossa situação. Sandrinha, vou te pedir licença, vou pedir para ti, então, contar um pouco da tua história, da tua trajetória, para que quem ainda não conhece vai conhecer, né? E depois tu dá uma perspectiva para nós de futuro da nossa cidade de Esteio aí, o que tu acha que podemos fazer para melhorar a nossa cidade depois de tudo que já foi feito? Porque vocês prefeitos do final da década de 90 para cá são prefeitos que mudaram um pouco mudaram bastante a história, né? Esteio tinha uma acomodação, vamos colocar assim, né? Eu me lembro muito bem disso. Esteio vivia de um jeitinho, era assim, do trabalho para casa, da casa para o trabalho. Depois que entra a era de vocês, eu vou chamar vocês, o grupo do Vanderlan, Sandra, Gilmar, né? Vocês já começaram a dar um outro patamar. Eu me lembro que, inclusive, a população começou a participar mais das questões políticas, que antes girava ali em torno daquela turma ali, que era a mesma sempre, né? Os mesmos se elegiam. O orçamento participativo, vamos dizer, ele não era só de fachada, ele era sério, levado assim ao pé da letra, né? Uhum. Isso. Então conta para nós um pouquinho da tua trajetória aí. Bom, aí eu vou começar como professora, né? Sou professora, formada em letras, tenho pós-graduação em gestão pública pela URGS. Iniciei a minha vida profissional na escola pública, né? Sempre trabalhei em escola pública. Nos anos 90, eu vim parar aqui, aterrissar no Augusto Meyer como professora, porque dei aula em Gravataí, dei aula em Canoas, né? Mas sou esteiense, nasci em Esteio, né? Minha família toda é de Esteio, meu avô foi vereador em Esteio, né? Então, assim, a gente tem uma história já na política, né? Que me antecede bastante, que foi meu avô, que fez parte da 5ª legislatura, que foi aquela época em que construíram um prédio novo da prefeitura, inclusive está lá o nome dele na placa, né, na placa dentro da prefeitura, como um dos vereadores que participou de todo aquele processo da construção do novo prédio da prefeitura. Né? Enfim, em 94, eu passei a atuar junto à direção do Augusto Meyer, então, Premem, né, o mais conhecido como Premem, e ali começou, na verdade, a minha atuação um pouco mais política e mais próxima da comunidade. Né? Até então, professora, dona de casa, né, mãe. Então, assumindo a direção da escola, no momento em que a escola pública estava bem fragilizada também, né? Nós tínhamos o exemplo do Premem, era uma escola com uma estrutura maravilhosa, mas totalmente abandonada pelos governos, né? Numa época em que faltava merendeiras, serventes e tudo também nas escolas, né? E eu assumi, junto com outros professores, a direção da escola, como vice-diretora, depois como diretora, né? E nesse período a gente tinha um embate muito forte com o governo do estado para pedir recursos para a escola pública. E eu comecei a fazer passeata com os alunos aí em Esteio, né? Faltava merendeira, faltava material na escola, nós nos reuníamos na frente da escola com algumas turmas e saíamos em marcha com cartazes, com, né, com material e gritando e pedindo,
né, condições. Inclusive, eu pedi algumas vezes a tribuna da Câmara, e eu tenho até as guardado aqui nos meus alfarrábios, né, nos jornais antigos, a tribuna da Câmara para que os vereadores em esteio pudessem interceder por nós junto ao governo do Estado para conseguir mais condições para a nossa escola. Enfim, aí começou, né, aquele, vamos dizer assim, aquele trabalho mais forte, dizer, de embate com o governo, né, de botar a comunidade na rua. Naquele momento também, ainda era o prefeito Vanderlan, que era o prefeito, né, existia o processo do orçamento participativo, bastante ativo na cidade, né, e aí eu fui escolhida como representante da minha região, ali em torno da escola, que é o Tamandaré, Premenha, os bairros por ali, Nossa Senhora de Lourdes, né, e hoje se resume só ao Tamandaré. Então, iniciei mais outro processo de aproximação com a comunidade, que foi o orçamento participativo. E me tornei secretária do orçamento participativo. Secretariava as reuniões, portanto, passei pela cidade inteira nesse processo, junto com a gestão, né? E ali começou, assim, vamos dizer assim, a despertar um pouco mais a Sandra política, né? Uhum. E terminei nos anos em 99, 2000, então, sendo convidada a ser candidata, né, por alguns partidos políticos, e optei pelo PSB na época. Né? Fui convidada a ser candidata a vice-prefeito, deu todo o processo, acho que a comunidade, muitos sabem dessa história, né? Terminei sendo eleita junto com o prefeito, e um ano depois, o prefeito renuncia. Né? E aí eu fico no mandato sozinha, sem vice, né? E recém-saída de uma escola pública, sendo sempre só uma professora, não tinha nem filiação partidária anterior a isso, né? E tive que aprender, né, no dia a dia. Né? Mas como também já tinha um pouco da experiência de gestão, né, de gerir uma escola pública, nem se compara com uma prefeitura. Mas a gente tem algumas noções, né? E como professor, o professor é um eterno aprendiz, né? Vai aprender, na marra que seja, tem que aprender, né? Então, assim, eu pude contar com uma boa equipe que ainda ficou do governo anterior, depois a gente foi mudando, né, alternando, enfim, e terminei indo para a reeleição, né, na próxima eleição, que se considerou reeleição porque eu tinha assumido praticamente todo o mandato. Né? Sim. Então, foi o primeiro mandato foi um mandato muito de aprendizado, né, de botar as coisas em ordem, de conhecer o que a cidade precisava. E aí eu lembro que essa questão do orçamento participativo foi muito importante, porque ele foi um processo muito forte que a gente fez na cidade. Né? Inclusive, nós estendemos para o orçamento participativo da educação, dividimos ele, né? A própria a educação tinha um orçamento participativo próprio, em que a comunidade escolar decidia e definia as obras, né? Nós ampliamos o processo de participação da comunidade. Eu recebia o pessoal no gabinete todas as semanas, né? Nós tínhamos muitos dispositivos de entrar em contato com a comunidade. Eu acho que isso foi um ponto forte no governo, assim, que muito me agradou. Foi o contato direto com a comunidade. Nós fazíamos a prefeitura no bairro, né, sempre. E eram eventos, nós levávamos todos os serviços para a rua. Então, assim, orçamento participativo, reuniões semanais na prefeitura com a comunidade, gabinete aberto, era no Salão Nobre que nós recebíamos as pessoas, né? Eu me lembro que a secretária, a Magela, foi a sua secretária de educação, né? Foi minha secretária de educação. Foi. Eu me lembro que eu era casado ainda com a Sônia, que é professora municipal, e nós tínhamos o nosso filho numa escola municipal. E aí nós tivemos um probleminha lá para resolver, um probleminha que aconteceu lá em relação a... Eu fiz um questionamento sobre como ele estava sendo conduzida a educação dele, e aí deu um problema, e isso gerou um problema com a Sônia, e fomos parar lá na Secretaria de Educação. E a secretária Magela nos recebeu de forma sensacional. Ela se reuniu com a gente, eu como pai, a Sônia como mãe e professora,
e ela colocou uma equipe de assessores em volta, eles se debruçaram sobre o problema, se dedicaram e deram uma solução. Então, aí a gente vê como é que funciona uma gestão pública, né? A Secretaria de Educação foi um núcleo muito forte dentro do governo. Depois quando passa agora para a segunda etapa, para o segundo mandato, né? Aí já com o Gilmar de vice, né? E assim, nós optamos por, como eu vinha da área da educação e nós já tínhamos também nos estruturado muito bem em termos de estrutura para a educação, inclusive com cargos também técnicos na Secretaria de Educação, e a própria Magela conduziu isso muito bem, né? Nós optamos por trabalhar aquilo que eu sempre sonhei, que era pensar numa cidade educadora. Né? Acho que os fundamentos, talvez muita gente não conheça, mas as cidades educadoras, né, um movimento mundial, né, criado lá nos anos 90 também, e que congrega muitas cidades aqui do Rio Grande do Sul hoje, que são filiadas às cidades educadoras internacionalmente, né? Isso foi para nós um marco, porque assim, o gestor público e que também vem da área da educação, tem esse sonho, né, de ver a sua cidade se transformar, na verdade, numa grande sala de aula. E era esse o nosso objetivo, né? Então, assim, nós começamos a trabalhar isso com um grupo organizado dentro da Secretaria de Educação, mas envolvendo toda a gestão. E aí eu lembro que tinha muita gente que ficava meio assim, né, porque pô, a Secretaria de Educação vai mandar em todo mundo, essa era a lógica que muita gente tinha, né? Porque imagina tirar o status ou o poder da Secretaria da Fazenda, da Secretaria de Saúde. Não, não é isso, né? É que, assim, fundamentalmente, criar e prospectar uma gestão voltada para a educação e na concepção de uma cidade educadora, a gente precisava dessa condução pela Secretaria de Educação. Então, assim, todos os programas da cidade, todos os projetos, eles foram alinhados junto pela educação no contexto todo da gestão. Por exemplo, nós criamos, e hoje eu ainda estava vendo aqui as fotos, um programa de educação fiscal. Bom, o programa de educação fiscal era fácil criar dentro da Secretaria de Educação e botar lá para dentro da escola, numa cartilhazinha. Não, mas quem criou o programa foram os funcionários da Secretaria da Fazenda. E eles iam para as escolas ajudar os alunos a entender como funcionava a questão das finanças do município, né? Nós levávamos também esse trabalho para dentro das assembleias de orçamento participativo. Por quê? Porque ele diz assim, não adianta a população sentar numa assembleia de orçamento participativo e querer que construa em cada bairro um hospital, né, uma mega estrutura, se não dá. Então, assim, eles precisam saber de onde sai o dinheiro, como esse dinheiro aparece ali e para que lugar ele é direcionado e no que ele pode ser usado. Né? Então, assim, a gente trabalhou, essa é a concepção de uma cidade educadora. É o cidadão saber efetivamente por que ele pede e deve ser atendido, no que ele pode ser atendido, né? E quais são as condições que aquele município tem de atendê-lo. Então, assim, foi um grande projeto e ele foi bem estruturado, né, bem alavancado. A Secretaria, por exemplo, de Trânsito, nós trabalhávamos com a questão das abordagens no centro da cidade, né, dos motoristas. Nós utilizávamos um staff de crianças, né, que era chamada Guarda Mirim, que iam para a rua, eles aprendiam e ensinavam. Né? E paravam, os carros eram parados pelos agentes de trânsito, mas quem instruía eram as crianças, o motorista. Nós ganhamos o prêmio Volvo de segurança no trânsito com esse projeto. Né? E isso não envolveu só as crianças e a cidade, envolveu as empresas, né? Nós tivemos empresas parceiras para fazer esse projeto. Então, assim, ganhamos o prêmio Volvo, né, de segurança no trânsito por conta deste projeto, que fazia parte de um dos projetos da Cidade Educadora. Né? Não sei se lembram, mas também nós criamos o programa de jovens dispensados do serviço militar, que atuavam
junto à segurança da cidade, nas praças, na frente das escolas, né, que eram meninos dispensados do serviço militar, que não tinham emprego, pouca escolaridade. Então, a gente trabalhou em parceria com as empresas da cidade, que deram para eles uma bicicleta, uma sacola econômica no final do mês para a família. Nós demos formação deles no colégio, no Coração de Maria, em parceria, nós pagávamos a formação para eles, né? E eles atuavam nos eventos do município, na frente das escolas, mantendo, né, a disciplina, a ordem. Por quê? Porque eles se identificavam com os jovens, a mesma linguagem, a mesma idade, né? Então, assim, nós conseguimos ampliar depois esse projeto, inclusive para meninas em situação de vulnerabilidade, né? Daí não era só os dispensados do serviço militar. Então, assim, se eu for te descrever hoje a quantidade de projetos e programas que fizeram parte dessa cidade educadora, nós íamos ficar aqui muito tempo, eu não tenho tempo para tudo isso, né? Então, assim, o que muito me orgulhou na gestão, além das obras, é óbvio que todo prefeito se orgulha de construir, né, de fazer obras, foi isso que a gente criou. Por quê? 2 mandatos trabalhando nessa lógica e focado na educação, nós conseguimos lá, no final de 2008, se puxares os índices da cidade, nós colecionamos índices invejáveis na região metropolitana. Qualidade de vida, de alfabetização, a cidade ganhou o selo de cidade alfabetizada, né? Porque nós usamos, inclusive, as associações de moradores para alfabetizar o pessoal adulto que não queria sair de escolas, né? Nós colocamos os professores lá dentro para se sentirem mais à vontade, né? Nós colecionamos índices altos de qualidade de vida, de saúde, assim, isso tudo reflexo daquilo que eu acredito como educadora, né? De que é um trabalho constante, é um trabalho que não dá resultado em 1 ano, 2 anos, né? Ele é um trabalho a médio e a longo prazo, mas ele precisa ser feito e precisa ter continuidade, O né? meu pensamento sobre educação, prefeita, o meu pensamento sobre educação é o seguinte: todo político que trabalha, que monta a sua plataforma em cima da educação, ele é quase um herói da Marvel. Por quê? Vou explicar por quê. Porque obra é aquilo que a gente enxerga imediatamente, né? Um asfalto, não sei o quê, uma construção, aquilo ali dá um retorno imediato para o político, porque o eleitor está vendo o que ele está fazendo. Agora, educação, o que a senhora fez na sua gestão vai dar resultado dali 10, 15, 20 anos. Quando aquela criança que foi educada no trânsito, ou aquele jovem que estava orientando ali, que saiu do exército, que estava orientando ali na escola, ele vai produzir resultados daquilo que ele aprendeu ali daqui 5, 10, 15 anos. Então, eu digo que todo político que trabalha pensando na educação, e aí eu faço um elogio, fazendo elogio a essas pessoas como você, e saudosamente lembrando do Brizola, que é trabalhar realmente por aquilo que a comunidade precisa que seja trabalhado. Porque a educação transforma, a educação modifica, né? Então, só que não é aquela coisa palpável, não é palpável, tu não enxerga, tu vai ver isso muito depois, né? Nós tivemos assim, projetos que foram bem visíveis, como o caso da alimentação escolar, né? Nós ganhamos os dois prêmios nacionais de alimentação escolar, que na época do governo, acho que foi todos eles foram no governo Lula, né? Sim. Foi em 2004, se não me engano, 2005, nós ganhamos o prêmio nacional. Eu fui a Brasília buscar, né? Até quem entregou o prêmio na época era o ministro Tarso Genro, que era pelo projeto do programa de alimentação escolar de Esteio. E depois, em 2006, 2007, nós ganhamos outra vez, né, o prêmio nacional. E por conta disso, nós fomos objeto de Globo Repórter, né? Eu me lembro disso. Isso, foi Globo Repórter. Por quê? Porque naquela ocasião, naquele período também, havia muitos prefeitos no Brasil inteiro, e não só aqui no Rio Grande do Sul, nós aqui com vizinhos, inclusive, acionados pela Polícia Federal por desvio da merenda escolar.
e Esteio ganhando prêmio, né, nacional. Na época, inclusive, eu recebi do Ministério Público Federal cartas, solicitações para que eu pudesse informar os valores que eu utilizava na merenda, como era feito, tudo para fazer a comparação com o que eles estavam fiscalizando. Né? Então, assim, aí nós, para surpresa nossa, nós aparecemos em um programa do Globo Repórter, né, que mostrou os maus exemplos em todo o país, crianças comendo uma bolacha, um suco, né, que parecia uma água. E aí o último bloco do programa foi o exemplo que deu, né, a cidade que deu certo, o exemplo que deu certo. E aí Esteio. Né? Então foi assim um momento bem gratificante, né, também, né? A gente vê o reconhecimento de um trabalho, né, que muitas vezes até a própria população passa despercebido, né? Mas é isso que eu me preocupo. É com isso que eu me preocupo. Eu tenho uma preocupação muito grande com a verdadeira informação. Sabe que isso é uma característica que eu sinto falta na cidade de Esteio. Veículo de comunicação isento, que se bem que hoje no Brasil está a coisa mais difícil do mundo ter veículo isento de comunicação, né? Mas, porque eu me lembro que, como o Esteio tinha até a entrada de vocês, assim, nas gestões públicas, eu me lembro que jornal de Esteio, o jornal impresso que tinha, eram 2 ou 3 jornaizinhos que tinha, e eles se sustentavam com verba da prefeitura ou da Câmara de Vereadores. Então, tu não tinha isenção, né? Tu tinha que dar notícia da prefeitura, notícia do... E aí, quando acontece esse tipo de coisa, porque, assim, vereador, já fazendo elogio, Sandra, a tua pessoa, eu, por exemplo, assim, eu me sinto na liberdade, às vezes, de fazer interpelações à tua pessoa em rede social, porque sempre teve a nobreza de responder e atender, independente se a pessoa está lá te elogiando ou te fazendo uma crítica, sabe? Então, eu me sinto na liberdade, por isso que eu considero isso até uma obrigação do político, porque ele é telhado de vidro, né? Todo político, quando ele vai para a política, ele é telhado de vidro. Quando ele se expõe, ele está ali, ele vai receber flores e vai receber pedrada. Então, eu acho importante isso, principalmente por saber da tua história toda. Eu acho importante, assim, às vezes eu dou uma cutucada, mas não dou uma cutucada para incomodar. Eu dou uma cutucada para dar oportunidade para que a pessoa conte a sua história, sabe? Para que a pessoa conte, olha, eu fiz isso aqui por essa cidade aqui, sabe? Eu tenho essa história aqui, ó. São coisas que têm que ser lembradas. E nós temos esse problema lá em Esteio. Esteio é uma cidade sem memória. Muito isso é uma preocupação. Eu coloco, né, ali os TBTs, e agora, como vamos dizer assim, pré-campanha, né? Eu estou colocando, todos os dias eu faço algumas lembranças. E muitas até eu venho alimentando, não só agora, há muito tempo que eu ponho no meu Face sempre lembranças da cidade. Porque assim, eu passei 8 anos uma gestão, né? Eu tenho muita coisa que eu lembro, e muita coisa que me é saudosa mesmo, né? Então eu coloco ali todos os dias, porque as pessoas não lembram. Por exemplo, eu cansei de ver muita gente falando do hospital, por exemplo, atribuindo a outros. Eu disse, mas só se foi outro pelo via Espírito Santo, porque eu entreguei o hospital em 2008. Eu passei construindo ele com recursos próprios durante toda a gestão. Foi aquela ala nova, né, com 42 leitos, com salas para laboratório, com tudo mais, fiz aquela hemodiálise, tudo. E aí, tu olha de vez em quando lá, de vez em quando alguns dão uma cutucada, né? Como tu diz assim, nos diz assim, essa aí nem fez nada por Esteio. Eu disse, olha, se fosse só pelo hospital, já tava no lucro. Porque quem é o que construiu um hospital novo? Né? Então, assim, tira aí as escolas que eu construí. Eu construí 10 quadras cobertas, mini ginásios nas escolas do Esteio. Me lembro então, assim, disso. Isso é uma coisa que eu percebi isso na sua gestão. Me lembro que tinha essa dificuldade aí e foi resolvido isso. Aí tu ouve uma pessoa dizendo na rede assim, fulana, aí tu bota uma postagem assim, essa aí não fez nada. Ué, não fez nada? Eu disse, meu Deus do céu, né? Aí a memória, falta a memória.
por menos que fizesse, não é que não fez nada, não. Fez sim, né? E todos fizeram. Todos que passaram fizeram, todos deram a sua contribuição. Sim, Cada um claro. no seu momento, cada um com os recursos que tinha, né? Sim. Priorizando as áreas que priorizou. Então, se cada um fez e contribuiu com a sua parte para a história de Esteio, né? Sim, claro. E Esteio tem muita coisa que dá para... Sabe que agora eu vou passar para alguns questionamentos, tá? Que eu tenho uns... Eu quando vou a Esteio, eu tenho família em Esteio, né? Minha mãe mora em Esteio, meu pai, eu tenho 2 irmãos e filhos. Tenho 3 filhos adultos agora que moram em Esteio. Então, a minha preocupação, às vezes eu me preocupo assim, por exemplo, eu moro aqui em Porto Alegre, se eu quiser agora, claro que agora devido a essa questão do vírus, mas vamos tirando a situação do vírus, eu vou descer agora, vou numa pracinha, eu desço aqui na Praça da Encol, moro perto da Praça da Encol aqui, vou lá, tomo meu chimarrão, tranquilinho da vida, tranquilo, tá tudo muito seguro, muito tranquilo. O que eu sinto falta em Esteio, tá? O que eu sinto falta em Esteio? Se eu quiser parar numa praça para tomar um chimarrão, Parque Galvani Guedes. E olha lá, né? É. Sim, eu sei, eu me lembro, reparou? Me lembro disso também. Mas e olha, mas e o resto da cidade, sabe? O resto, sei lá, eu sinto uma falta disso, eu sinto falta, assim, porque eu tenho que chegar em Esteio rapidinho, visitar minha família, mas se eu quiser fazer alguma coisa em Esteio, aliás, eu passei isso, né? Quando meus filhos eram crianças, nosso parque de brincadeira era lá no Parque Galvani Guedes, levava ele para jogar uma bolinha lá, fiz muita coisa lá. Então, eu sinto falta disso aí, sabe? Por exemplo, assim, uma sugestão, uma coisa que eu não sei qual foi a gestão que fez de vocês ali, mas conseguiu um espaço aos domingos no Parque da Expo Inter, ali, no Parque Assis Brasil, para o público visitar. Não me lembro qual foi a gestão, essa eu não me lembro mesmo, que gestão que foi feito isso. Mas, assim, alguma coisa para lazer, para o lazer diurno, o lazer da família, eu ainda sinto falta que Esteio não tem. Esteio melhorou muito a questão gastronômica, melhorou muito, né? Eu me lembro que Esteio antigamente era a cidade do X, só tinha X. Depois começou a aparecer sushi, depois começou a aparecer bons restaurantes, boas pizzarias. Agora a gente já tem, onde... O restaurante do Aliança sempre funcionou, era muito bom, né? Pois é, o Jefferson era fora de série. Não sei nem se ele está com o restaurante agora ainda, porque ele saiu do clube, né? Acho que não. Pois é. Eu ia tocar nesse assunto agora. O meu próximo assunto é aquele que eu tenho um carinho enorme, né? Porque é o meu segundo clube do coração, que é o Clube Aliança. Eu fiquei sabendo agora por rede social que tem um grupo que se reuniu que assumiu como uma nova diretoria, tá? Só que é uma nova diretoria virtual, né? Porque nem na sede eles frequentam, porque a sede está lá, acho que interditada, né? Acho que Sandra, tem como salvar aquele prédio? Aquele prédio é mais antigo que Esteio. Na verdade, ele teria que sofrer, vamos dizer assim, o mesmo processo que o seminário, né? Mas eu vou te dizer, depois que eu saí da gestão, eu acompanhei muito pouco essa questão específica do Clube Aliança, né? Eu acho que há muito tempo ele vinha sendo, assim, mal gerido. Eu posso dizer isso. Assim, é o que eu entendo como moradora, como cidadã de Esteio, né? Sim, me desculpe os que gerenciaram o clube nos últimos anos, mas foi isso, né? É uma verdade. Porque o clube não se adaptou aos novos tempos, ele não deu aquele upgrade que precisava da cidade para manter ativo aquele pessoal que ainda tinha, né? Que usava bastante. Tinham cursos ali, a minha filha estudou dança ali, balé, então, assim, tinha coisas que tinham condições de continuar, mas, infelizmente, não souberam gerenciar, né? E o clube terminou se esvaindo, né? Se perdeu. Mas o que eu digo é o seguinte, como o clube, eu sei que tomara que tem um pessoal aí que diz que assumiu fizeram um conselho, uma direção, mas eu digo assim, em relação ao prédio, a salvar o prédio, porque aquele prédio é uma marca da avenida principal ali. Hoje em dia, com toda a tecnologia que se tem, com todos os estudos, eu tive experiência aqui na minha casa, que precisava demolir uma parte,
E, assim, tem maneiras de tu consertar isso, né? Eu não sou dessa área, mas, enfim, o prédio está lá ainda, ele não está ruindo, ele não está caindo, né? Com certeza que um profissional, né, competente poderia ver maneiras de manter o prédio de pé, né? Mantendo aquela fachada, mantendo a estrutura. Eu acredito que seja possível, né? Mas aí nós vamos ter que contar com a boa vontade desse grupo, se é que ele existe realmente, né? Mas eu digo assim, ó, porque são dois assuntos, né? Espera um pouquinho que está voltando aqui, que eu estava com... Tá. São dois assuntos. Um é o clube em si, o clube de sócios, né? Mas a questão que eu gostaria que eu penso muito é na preservação do prédio como Sim. um monumento histórico da cidade, porque Esteio tem essa questão de não ter memória. Por exemplo, a primeira prefeitura de Esteio foi naquele prédio que está ali na esquina da Presidente Vargas com a 24 de agosto, né? Que está todo descaracterizado, já não, quer dizer, quem passa por ali jamais vai lembrar que aquilo ali foi uma prefeitura. E por exemplo, tudo bem, tinha um cinema antigo, Cine Imperial, virou estacionamento. Dá uma dor, dá uma dor, que era a minha infância ali, sabe? Eu morei ali pertinho. Nós não tivemos essa prática, né, de preservar a memória. E Pois aí é. isso trabalho, envolve dinheiro, envolve recursos, envolve projetos bons, né? E a população, assim, a gente também tem uma população muito rotativa. É Isso, uma cidade região metropolitana e gira muita gente, assim, hoje ainda permanece esteienses de coração, de fato, um grupo muito pequeno. E isso talvez também desfavoreça essa questão da preservação da memória, né? Isso pode ser uma justificativa. Mas aí tu estava falando lá dos parques, eu vou voltar um pouquinho. Sempre foi também outra dificuldade muito grande, assim, de a gente reformar uma praça e 2 semanas depois ela está totalmente depredada, demolida. E isso também é uma tônica das cidades da região metropolitana. São poucas as nossas cidades aqui no entorno, toda a região metropolitana, que conseguem manter suas praças, né, em bom funcionamento. Por que eu optei, na época, por recuperar o Parque Galvani? Porque seria a melhor forma, vamos dizer assim, das pessoas ainda terem um lugar um pouco mais fechado, que a gente poderia manter com guardas, né? E mesmo assim, recuperando, porque eu recuperei o Galvani logo na primeira gestão, porque ele era um depósito de entulhos, né? Ele tinha se transformado no depósito de entulhos da cidade. E aí eu fiz uma parceria com a Petrobras, eles me deram um cercamento todo, né? Fiz outras parcerias e consegui recuperar o Galvani, minimamente, né? As estruturas, recuperar aquele prédio, tinha um prédio todo demolido ali, que era o prédio da associação deles, né? Então, assim, a gente recuperou isso tudo, fiz pista de caminhada, de corrida, né? Recuperamos, enfim, toda a estrutura do parque, porque era a maneira ainda do pessoal ter um lugar de lazer. Porque se tu vinha aqui para o centro, chegava naquela pracinha ali onde é o INSS, era o caos, era um horror. Aquela praça eu quase fui trucidada, eu quase fui pendurada em praça pública porque eu cedi a praça para o INSS, né? Mas é que não tinha condições. Quem conheceu a praça sabia o que era. As residências no entorno todas estavam para vender, né? Porque ninguém conseguia mais conviver ali com aquela praça, né? Então, botar um guarda em cada praça é possível. A gente não tem condições disso, e a maioria das cidades não tem condições de fazer isso, né? Então, assim, é uma questão cultural também, de educação, né? E é um processo longo, é um processo complicado, mas hoje a gente até tem a praça aqui do centro, a Egídio, né, que era do lado do Clube do Comércio, ela foi recuperada em parceria com a maçonaria. Maçonaria, Então, né? está bonitinho, estão mantendo, né? Então, assim, já tem alguns espaços que são mais possíveis de usar com tranquilidade. O que me dói é ver que o Galvani vira e mexe e entra num processo de decadência. Eu levei para lá, quando eu tive a oportunidade de ser convidada no finalzinho do mandato do Gilmar para ser secretária de Meio Ambiente, eu levei para lá o viveiro municipal, que estava demolido lá em cima, que eu tinha feito, né?
remontei todo o viveiro municipal dentro do Galvani, que era para justamente trazer mais uma atração para dentro do parque, na tentativa de preservar ele mais. Coloquei a Secretaria de Meio Ambiente dentro do parque, né? Que é para justamente também fazer esse caminho, né? A Secretaria de Meio Ambiente cuidando do parque municipal. Nada melhor do que isso, né? Então, assim, só que a gente sabe, assim, as gestões vão, passam e umas dão continuidade, outras não continuam, infelizmente, não continuam por achar que muitas vezes o que o outro deixou pode se tornar marca daquele lá, né? É bem difícil isso. É bem difícil isso, né? Eu acho que não fiz isso, né? O meu antecessor, apesar da gente ter brigado bastante, né? Mas brigou a nível político, assim, de pessoas mesmo de discordâncias políticas, né? Em termos de prefeitura, pelo contrário, né? Tinha iniciado ali no alicerce do hospital, eu construí a obra toda nos 8 anos, né? Então, assim, eu dei continuidade a tudo que foi bom e que era bom para a cidade. Agora, a maioria das gestões terminam cortando isso, né? Aliás, independente disso, eu gostaria de dar os parabéns para vocês, que vocês tiveram uma atitude muito nobre, muito bonita, né? Dos últimos prefeitos e o atual se reunirem para se preocupar e colocar algumas situações em relação a dar solução para essa questão do vírus, né? Achei muito bonito aquilo, viu? Queria dar o parabéns para vocês, né? Sandra, Vanderlan, Gilmar e o nosso menininho aí, o nosso menininho prodígio aí, o Leonardo, né? E vocês se reuniram, achei muito bonito aquilo, viu? Olha, quem gosta da cidade de Esteio tem que ter se emocionado com aquilo. Eu queria dar os parabéns para vocês, porque quando a gente vê assim pessoas preocupadas e deixando suas diferenças de lado para tratar de um assunto desse, assim, dá esperança para a gente, sabe? Dá esperança. Pô, eu tô com a minha família em Esteio, sabe? Eu tô com a minha família. Você imagina a minha preocupação que a cidade esteja cuidando bem dessa situação aí, sabe? Então, eu queria dar os parabéns para vocês, né? E o pior é que a gente fica tão preocupada mesmo, porque parece que, por mais esforço, eu acho que todas as gestões estejam fazendo, como é uma coisa totalmente nova, ninguém sabe se ao certo está fazendo certo, né? Se realmente está fazendo o que deve. Então, assim, às vezes os prefeitos, eu fico aqui eu fico observando e a gente fica dando alguns pitacos e conversando com um e outro, mas assim, ó, estar na pele hoje do gestor é algo bem difícil. Primeiro porque ou tu preserva a saúde ou o emprego. Tá bem assim, né? Porque assim, tá todo mundo desesperado, lojas fechadas, ninguém está conseguindo trabalhar direito, né? Pouca gente está conseguindo trabalhar efetivamente. E, de outra forma, tu tem que cuidar da saúde, porque os números estão subindo, assim, assustadoramente, né? Então, assim, tá na pele... E nós vamos passar por uma situação mais delicada agora no Rio Grande do Sul, né? Porque agora é inverno. Agora é que o bicho vai pegar, é agora, sabe? Então, assim, ó, a gente fica... Então, eu tô em contato com a minha família diariamente, não tô podendo ver eles, né? Tô cuidando deles também. Porque minha mãe tem 78 anos, meu pai tem 81, e os meus irmãos estão lá cuidando deles. Então, eu tô há 3 meses e alguma coisa sem ver eles, sem poder vê-los, para que eles possam se cuidar, né? E aí a gente fica... Por isso que eu digo, eu fico numa angústia para saber notícias da cidade de Esteio, e aí para que eu possa saber que está tudo bem, que está andando tudo certinho, né? E Sandra, como é que funciona agora, para a gente dar um encerramento, como é que funciona agora os pensamentos para o futuro? Bom, eu terminei saindo, né, do partido que eu estava antes, né, que era o PTB, e, obviamente, pela minha história de vida, né, pela minha concepção de política, pelo aquilo que está arraigado em mim, eu entrei para o PDT, né, PDT do nosso saudoso Brizola. Não poderia ser diferente, né?
Eu venho de uma linha mais trabalhista, né, socialista, e socialista, não dá nem para dizer muito que os nossos partidos não têm muito essa linha, vamos dizer assim, muito certa, né? Muito. Mas, enfim, o trabalhismo sempre me atraiu muito. Eu pensei estar no PTB, ter um partido trabalhista, mas não foi a realidade, né? Infelizmente, não honram a história que tem o partido efetivamente, né? E o PDT me surgiu como uma alternativa que muito me agradou, né? Por toda a história, por toda a concepção que tem como partido político. E, obviamente, como eu já estive à frente da gestão pública, também esse momento a gente entende que é muito difícil que um prefeito não se reeleja, né? A não ser que esteja fazendo horrores, e não é o caso, né? Há algumas críticas, eu especificamente tenho algumas críticas em relação à educação nessa gestão, né? Muito específica da educação, né? E alguma outra condução a nível de funcionários públicos e tudo mais, mas enfim, entendi que não que era um momento de tentar outra caminhada, né? Uma caminhada que eu nunca experimentei, né? Como eu te disse, o meu avô foi vereador, eu convivi com ele na infância, nesse período, né? E aí eu pensei em, vamos dizer assim, fazer jus à memória dele, vamos tentar fazer uma tentativa de me colocar à disposição, né? Então, estou me colocando, fiz até um vídeo essa semana, me colocando à disposição como pré-candidata a vereadora pela cidade. Acho que eu tenho como contribuir pela toda a minha história, pela minha experiência de vida, né? Atuar como vereadora seria estar agora do outro lado, né? Que eu experimentei o lado do executivo, né, e o legislativo ainda não, né, então seria uma experiência bem interessante, né, bem importante, e com conhecimento, né, e o que eu tenho batido muito algumas postagens, né, infelizmente, as postagens que tu põe no teu Face, nas tuas redes sociais, que são de debate, de discurso, de debate público, que seria as pessoas se envolverem, muito pouco esses debates surgem efeito, né? As pessoas gostam mais de outras coisas, né? Você botar uma foto ali com uma pintura nova, com batom novo, faz mais sucesso do que a postagem que eu coloquei lá, falando sobre o papel do vereador na cidade, né? Infelizmente, e isso é uma questão de educação, né? Então, assim, Exatamente. acho que é importante, seria importante nessa minha trajetória de educadora, justamente tentar isso, né? Eu estou batendo muito nisso. Qual é o papel do vereador na sociedade? O papel do vereador hoje não é estar distribuindo sacolinha econômica e tirando selfie na rua, gente. E teve gente que ficou brava comigo quando eu falei isso. Porque não, mas estamos fazendo isso, ou algumas pessoas estão fazendo isso, para dar o exemplo para que outras façam. Não, isso não é real, né? Então, assim, dar sacolinha econômica, distribuir máscara hoje, e tirar selfie, tirar foto, e mostrar quantas tu distribuiu, quantas tu deu, se tu faz isso a vida inteira, até é aceitável. Mas nesse período tirar foto, e aí tu é pré-candidato, aí não dá, né? Aí tá muito marcado o negócio, né? Sabe, Sandra, vereador. O papel do vereador é fiscalizar o que o prefeito está fazendo em termos de políticas públicas, né? É saber votar um orçamento dentro da Câmara de Vereadores, saber o que está fazendo, propor leis, propor mudanças, né? Criar frentes parlamentares para a defesa do povo em várias áreas. Então, assim, tem tanta coisa que o vereador tem que fazer. E não, com certeza, não é ficar fazendo assistencialismo por aí. E isso aí tem que cobrar do executivo para que ele faça, através da exatamente. Sabe que eu tomei esse cuidado de convidar determinadas pessoas para fazer entrevistas na área da política, tomando esses cuidados aí. Então, por exemplo, uma vereadora que eu entrevistei, ela é vereadora em Porto Alegre, eu entrevistei ela, mas antes de entrevistar ela, eu fui conhecer a história dela, né? Eu fui pesquisar a história dela. E ela ajuda pessoas, ela leva comida para moradores de rua, ela faz isso. Mas ela faz isso há 15 anos. Ela faz isso muito antes de pensar em virar vereadora.
é uma rotina da vida dela. Ela tem um grupo lá que ela reuniu e ela dá comida para o pessoal, para morador de rua, ela consegue cadeira de rodas, ela está cuidando de pessoas que estão em situação delicada em hospitais que precisam de remédios caríssimos, de tratamentos caríssimos, mas isso ela faz há muitos anos, na época que ela tinha uma loja, se não me engano, ela era comerciante de loja de roupa, acho. Então, ela virou vereadora, ela pensou assim, ó, pô, a gente está com essas dificuldades aí. Então, quem sabe eu, como vereadora, vou legislar, que é exatamente o que tu falas, vou legislar para que possam existir condições, que o município dê condições para essas pessoas poderem viver um pouquinho melhor, oportunidades, sei lá. Um legislador faz isso, né? É isso. E eu queria dizer o seguinte, eu acho que agora a nossa Câmara de Vereadoras e Vereador vai ficar bem qualificada. Eu tenho saudade de um tempo que era agradabilíssimo. Eu frequentei muita sessão de vereador em Esteio e era agradável assistir. Tinha um grupo lá nos anos 80, quando eu comecei a frequentar as sessões da Câmara, e eu me lembro que os debates eram bonitos, porque tinha gente qualificada ali, né? Depois nós passamos por um período assim que era um ataque de maloqueirismo, assim, que era uma coisa, que quem gritasse mais é que levava, né? Quem gritasse mais alto é que levava. Nem discutem, nem gritam. Nada. Pois é, então a gente precisa. Então eu saúdo a sua candidatura, né? Apesar de eu ter botado uma pilha, eu tinha dito, olha, eu acho que tinha que ir para a prefeitura. Mas tudo bem, né? Vamos lá. E eu acho que essa Câmara vai ganhar qualidade aí, né? Com a sua presença lá, se assim for, né? É a população apostar, né? Mas eu torço muito por ti por vários motivos, Sandra. Conheço toda a tua trajetória, né? Conheço toda a tua trajetória como diretora do colégio lá, já te admirava, que eu acabei te conhecendo porque a gente foi fazer um trabalho juntos lá, né? Fizemos um evento, o Garota Jean, concurso lá, né? Então, isso todo para arrumar dinheiro para manter a escola, né? Eu lembro a gente fazia horrores para poder, inclusive nós mudamos a estrutura da física da escola, né? Naquela época. Eu me lembro disso. Então eu conheço toda a tua trajetória. Eu acho assim que com esse adicional agora, voltando para a vida pública na cidade de Esteio, o Esteio ganha com isso, ganha com a tua experiência, né? E eu acho que isso adiciona e melhora, mesmo tu fazendo papel de oposição ou não ao governo que estiver, né? Melhora, porque isso é importantíssimo. O contraditório é muito importante, né? Contraditório em alto nível, né? Contraditório em alto nível, não um festival de ataque, como virou. O vereador, hoje, eles levam muito nessa história assim, de ter que ser contra, ter que fazer barulho, ter que fazer gritaria. Não necessariamente. Tu pode ser até a favor do governo, mas saber o que está fazendo, né? Não é meramente comprado, muitas vezes, pelo governo, para dar o ok lá nos projetos em troca de favores ou de cargos, que é o que a maioria das vezes acontece. Uma última perguntinha para a gente encerrar. Tá demais. Essa nossa conversa mereceria horas e horas mesmo. Eu tenho uma outra questão particular que me incomoda muito lá em Esteio. E os donos até da empresa são até meus conhecidos, sou amigo de um deles, mas me incomoda a questão do monopólio do transporte público. Isso é uma coisa que me incomoda. E uma vez o nosso querido amigo Gilmar Rinaldi, que já foi muito meu amigo, acho que agora ele ainda é meio bravo comigo, porque eu fazia umas perguntas para ele. Ele deu uma entrevista para a Rádio Gaúcha e eu consegui encaixar duas perguntas lá. O Stout me conseguiu fazer duas perguntas. Eu fiz um questionamento para ele por que aquela obra da Avenida Brasil demorava tantos anos. Mas aí depois ele deu uma explicação técnica boa, tinha a questão das desapropriações, questão de ajeitar o córrego ali, né? Por causa das enchentes, aquela coisa toda. Mas aí eu fiz a seguinte pergunta para ele. Eu queria saber, a seguinte pergunta para ele, vou fazer para ti. Por que Esteio só tem um proprietário do transporte público? Aí ele respondeu o seguinte: ele disse, não, o transporte público de Esteio tem um consórcio de 3 empresas. Só que nós sabemos que as 3 empresas são do mesmo dono.
Na verdade, não eram. Quando eu estava na gestão, foi criado o consórcio. Só que e não Sim, era o mesmo dono, passou a ser depois. passou a ser Eles, depois. Ah, sim. o que que eu vou falar? Eu vou falar pela minha época, né? Eu acho que fui a primeira que abriu a licitação, né? Foi a primeira, Aham. depois de muitos anos, foi a primeira vez. Então, assim, eu abri o processo de licitação, né? Apareceu a empresa de Santa Cruz, apareceu outras, mas infelizmente ou infelizmente, na época, né, venceu a mesma. E aí se criou o consórcio. E aí tinha uma outra alternativa. E mesmo assim, nesse período, a gente fazia muitas exigências, não, tá? Eu tenho as fotos lá, nós pedimos, começamos a exigir os ônibus adaptados, as lotações também, todas elas, as exigências da prefeitura era rigorosa, né? E outra, durante todo o meu mandato, Esteio teve o menor valor de tarifa de transporte coletivo Sim, da me lembro. região. Aham, eu me lembro, eu me lembro. É. Então, sim, não era, a gente não deixava eles tomarem conta. A gente, Aham. né, É, brigava. a minha preocupação, Se tu fizer Sandra, análise de tudo que eu te falei até agora, tu vai talvez entender por que que eu também tive dificuldade de me reeleger depois, em outra tentativa aí na última eleição. Nós eu sabe? sei. A gente sabe. E o político que tenta ser correto, que tenta ser Aham. duro, né, as coisas no lugar, ele tem muita dificuldade de se eleger. É, a gente sabe, a gente sabe. Eu fiz essa pergunta justamente porque qual é o meu ponto de vista? Vamos supor, o Jairinho aqui resolve que compra uma frota de ônibus lá qualquer, lá, eu quero investir, né? Eu quero dar emprego, eu quero não sei o quê. Aí tem um contrato, eu vou lá, me apresento numa prefeitura tal, tem um contrato lá de 25, 30 anos de uma empresa só, de um grupo familiar só, dono daquele transporte. Isso não acontece só em Esteio. A gente tem esse problema em Guaíba também, em Canoas, se não me engano, o negócio está bem grave ali, a questão do transporte também, né? Então, a preocupação é isso, sabe? Do empresário brasileiro poder querer. Às vezes aparece gente afim de fazer o negócio e por um impedimento qualquer ali, por falta de um pouquinho de boa vontade de oferecer uma livre concorrência, de oferecer a possibilidade de dar emprego para as pessoas, fica emperrado porque tem um contrato quase que vitalício, né? Um contrato de 25, 30 anos, que tu não pode mexer naquilo. E foi para abrir aquela licitação. Olha, foi um parto, mas foi Ah, feito. sim, pois é, né? Depois que houve a compra, né? Sandra, mais alguma coisa que tu queira falar, assim? Porque para nós a gente podia fazer uma. A gente vai ter que fazer uma outra. Não, a outra depois não vai dar, né? A outra não vai dar Vai, depois. imagina a gente botar toda a conversa em dia, né? É muita coisa, muitos detalhes, né? É, só na gestão são 8 anos, né? Mais Uhum. a vida ali no partido, em outras estruturas, né? A gente não cheguei nem a comentar a minha mesmo que breve passagem pela Fundação de Proteção Especial do Estado, né? Que foi uma experiência única, né? Bastante difícil também, né? Porque cuidar desses abrigos do Estado é algo assim para é uma tarefa hercúlea, né? É Primeiro, verdade. sem condições financeiras suficientes para dar suporte para estruturas como aquela, né? Ver as crianças em situação de abandono, como isso é tratado no Estado, né? Envolve não só a estrutura estadual, mas também questões jurídicas, né? Que são muito atrasadas ainda no nosso Estado, né? Para dar conta dessa situação deprimente que é, na maioria das vezes. Então, Sim. assim, a gente teria assunto aqui para muito É tempo. verdade. É Mas verdade. eu, feliz, agradeço muito a oportunidade de estar conversando contigo, né? Nós vamos ter um ano bastante conturbado. Eu, apesar de ser uma pré-candidata, eu fico muito triste em ver a atenção que está se dando para realizar uma eleição este ano. Eu acho que não é o momento, não seria o momento. A gente está envolvido teria que envolver todos os esforços para resolver o problema de saúde e resolver o problema econômico que vai derivar disso.
que são as duas prioridades, que é a vida e o sustento dela, né? E a sustentação nossa depois da pandemia. Então, assim, uma eleição agora, no meio disso tudo, é uma coisa meio fora do normal. E, infelizmente, a gente teve aí, parece que, votado no Senado para ir para 15 de novembro, né? E 29, mas efetivamente não foi para a Câmara ainda, então permanece 4 de outubro. A princípio, as eleições ocorrem em 4 de outubro. Né? O que é um absurdo em meio a todo esse problema que a gente está vivendo. Né? É verdade. Aí é verdade. tem várias posições, né? Aqueles que acham que mas não pode porque é pela Constituição, porque não sei o quê. Mas isso não procede. Né? Se quisessem resolver o problema jurídico, o problema legal, é possível. Né? Falta um pouquinho de vontade. E talvez falta mais vontade de usar o fundo eleitoral. Né? Então, talvez seja aí. Eu acho que é isso. Isso, mas eu, particularmente, acho que não deveria ocorrer neste ano as eleições. Também não. Vem tudo isso. Seja lá a maneira que for resolver esse problema. Né? Isso seria o de menos, porque nós temos outro problema maior para resolver. Sim. Sandra, muito obrigado. Tá? Tu sabe que além de tudo isso que eu já falei, que eu sou teu fã ainda tu faz aniversário no dia mais bonito do ano, né? Nós somos dia, né? O dia mais bonito do ano é o dia 4 de fevereiro. Com certeza. Aquariano é isso aí, ó. Aquariano é isso aí. A gente forte, ó. Aquariano é isso aí. Sandrinha, muito obrigado, viu? Muito obrigado. Sucesso sempre para ti, viu? Sucesso sempre. Pode contar com a gente aí, se a gente precisar ir lá também, dar uma visitada na cidade lá para falar bastante da tua história. Eu sou testemunha ocular, eu posso falar também. E bastante sucesso mesmo, tá? Que venham grandes momentos ainda na tua vida, tá bom? Deus quiser. Então tá bom, obrigado, viu? Tá. Tchau. Tchau.